Você está espantado que não tem mais o Xbox Series X no Brasil? Eu devo dizer para você que faz tempo que eu venho compartilhando a minha opinião nesse canal de vídeos, onde eu entendo que a Microsoft abandonou o Brasil. Não só no Xbox, tem também no Windows, que a gente também está meio largado, não temos mais mídia física para comprar o sistema operacional, o Office virou uma bagunça. Se bem que quem é que compra o sistema operacional hoje? Quem tinha que atualizar para o Windows 11 já o fez e vai acontecer a mesma coisa no Windows 12. Agora, no caso do Xbox, os sinais eram claros. A gente não tem mais a divisão do Xbox Brasil. Hoje o Brasil faz parte da América Latina, ou seja, a gente não tem um mercado dedicado, uma estratégia dedicada ao mercado brasileiro, a gente está no meio de uma estratégia que é voltada para a Latinoamérica. E agora, com essa história do esvaziamento do estoque do Xbox Series X, a gente tem que fazer uma série de leituras, não só para tentar entender o que está acontecendo, mas entender qual é a estratégia da Microsoft a essa altura do campeonato. Eu vou até me ajeitar na cadeira, porque tem muito gamer do Xbox que está se sentindo abandonado. Tem muita gente mandando dardo na cara do Phil Spencer nesse momento, porque ele é o principal responsável no que acontece, não só no Xbox, eu estou dizendo óbvio, não apenas no Xbox no Brasil, mas em escala global, porque, senhoras e senhores, não é que a Microsoft está perdendo na atual geração, ela está sendo surrada, esmurrada, espancada. Pegaram a cara do Xbox e estão esfregando no chapisco. Basicamente é isso que está acontecendo, e a conversa tem que ser um pouco mais profunda e mais elaborada para entender o que acontece aqui. Será que o Xbox vende muito menos? Bom, que vende menos a gente sabe, mas vende tão pouco a ponto de sequer o Series X ser oferecido por aqui e o brasileiro só ter o direito ao Series S, que é a versão mais modesta desse console? Será que o problema é só no Brasil? Será que o problema é global? Vamos conversar sobre isso, porque temos uma pauta bem interessante para desenvolver um diálogo inteligente. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreve no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo com parentes e amigos e clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. O YouTube não entrega os vídeos quando nós publicamos, então a gente precisa que você clique na sineta para ser avisado de que um novo vídeo foi publicado. A partir de agora, o que temos de fatos, o que temos de rumores e a minha opinião sobre essa possível saída do Xbox Series X do mercado brasileiro, ou o fim da versão mais potente do console da Microsoft por aqui. E a gente sabe que o mercado brasileiro de games não é pequeno. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros e o console de videogame se tornou um produto de entretenimento, principalmente depois daquela crise sanitária global de 2020, que eu não posso falar o nome, senão o YouTube reduz o alcance desse vídeo. Muitos de nós, jovens, adultos, até mesmo os idosos, acabaram adquirindo seus consoles. Seja um console da atual geração, seja das gerações anteriores, ou até mesmo os retroemuladores que ganharam muita popularidade. Então, o mercado brasileiro é enorme. Não é o principal mercado global, porque para a Microsoft o mercado que realmente importa é o dos Estados Unidos, porém não é um mercado para ser desprezado. Acontece que nós, de novo, não temos uma divisão local do Xbox, respondemos agora à América Latina e a América Latina vai responder ao Xbox global. Não temos mais venda de mídia física e, para completar, o preço do Xbox Series S, quando a Microsoft promoveu o aumento, foi uma pancada seca no bolso de todo mundo, porque era um console que custava menos de R$ 2.000 no varejo e aí passou a custar no mínimo R$ 2.500. E neste momento que eu estou gravando o vídeo, porque na época, quando a Microsoft anunciou o reajuste de valores, ele estava na casa dos R$ 2.700, R$ 2.800. E levou tempo para o Xbox Series S chegar nesse preço de R$ 2.500. A gente sabe, tanto pelos números quanto pela experiência prática, que o Series S é o mais vendido aqui no Brasil. Ele é o mais popular, ele é o mais acessível. Eu mesmo tenho uma unidade desse console aqui em casa, é o meu preferido entre os consoles da Microsoft, pela praticidade, pela possibilidade de rodar os jogos de última geração sem precisar gastar os tais R$ 4.500 que antes a gente pagava pelo Xbox Series X.
E no final das contas, tem um monte de jogador da Microsoft que foi feito de corno, por todos os aspectos possíveis e imagináveis. Não tem jogos em mídia física, os jogos no formato digital você tem que pagar pela mensalidade de um Game Pass, que por melhor que seja, está custando caro para a moléstia, como dizem os nordestinos, e agora o Series X está esgotado em 17 das principais lojas e-commerces dentro do varejo brasileiro. E aí que a gente tem que começar a olhar para as narrativas. Quem traz essa informação do esvaziamento do estoque do Xbox no Brasil é a Folha de São Paulo, que consultou os responsáveis ou os representantes desses e-commerces e alguns deles informaram que a Microsoft não está mais mandando o console para estoques. Vem de iniciativa da Microsoft, que mantém o silêncio absoluto e não afirma, não confirma, não nega que o console foi de arrasta para cima no Brasil. O que cria uma ponta de esperança, mas pode ser muito bem a luz do trem vindo na direção contrária. Há quem diga que a surra que a Microsoft tomou no Brasil é maior do que foi nos Estados Unidos e na Europa. Porque se a gente pensa que o cenário aqui está complicado, lá fora também não é dos mais bonitos. A Microsoft, em 2024, vendeu 2,7 milhões de unidades do Xbox Series X no mercado norte-americano, e na Europa eu nem queria acreditar no que eu estava lendo. Eu fui caçar diferentes fontes para ver se era aquilo mesmo que os meus olhos estavam registrando, e o Xbox Series X vendeu na Europa ao longo de 12 meses. De novo, não é erro de digitação. 290 mil unidades. 290 mil unidades em um ano dentro de um continente inteiro. Logo, a vida não está fácil para a Microsoft sob nenhuma circunstância. Dá para dizer sim que o Xbox Series S e X é a geração derrotada, obliterada pelo PlayStation 5 e pelo Nintendo Switch. E isso porque o PlayStation 5 não teve vendas tão acachapantes ou tão expressivas quanto a Sony esperava. O PlayStation 5 Pro está vendendo menos que o PlayStation 4 Pro vendeu no mesmo período. Então, por que a gente não pode pensar que o que está acontecendo aqui no Brasil é realmente uma saída estratégica pela direita, onde a Microsoft realmente está retirando o produto do mercado para parar de tomar pau, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, no Brasil e em todos os principais mercados. Quem sabe o Brasil seja apenas um balão de ensaio de algo que a Microsoft está preparando para executar em escala global. Pode parecer teoria da conspiração, mas faz todo o sentido para mim e vai fazer todo o sentido do mundo para muita gente. A Microsoft está olhando para o mercado brasileiro ou para os movimentos do mercado brasileiro como um grande balão de ensaio. Afinal de contas, é um mercado grande, é um mercado onde os jogadores são apaixonados e é o mercado perfeito para medir a reação dos jogadores, dos gamers. Até porque o brasileiro trabalha muito com a bilis, trabalha muito com a emoção. Latino, né? Acaba se inflamando com as decisões das empresas de tecnologia e com toda a razão, porque a Microsoft irritou muitos brasileiros com as estratégias com o Xbox nos últimos anos. Então, pode ser que o Brasil seja realmente um campo de testes para promover a retirada do Xbox Series X do mercado. Não estou dizendo que a Microsoft não vai relançar esse produto com um outro nome, com uma outra geração de repente. Isso pode acontecer, tende a acontecer. Agora, lembra quando essa mesma Microsoft lançou no ano passado 3 novas versões do Xbox Series? Eu disse na época que não fazia muito sentido esse lançamento, porque, caramba, a gente já tem um Xbox que tem dificuldades de vender, que já está difícil fazer com que esse produto chegue ao consumidor e que o consumidor se convença que esse produto vale a pena. Já tem as unidades do Xbox Series X encalhadas, ou, nesse caso, os estoques foram zerados, para que o console pare de tomar pau ao redor do mundo. Tem o Xbox Series S, que é parcialmente criticado por desenvolvedores, porque, em teoria, ele está limitando o desenvolvimento de jogos e ninguém quer ter esse rótulo de ficar retardando a marcha da evolução, não é mesmo, a Microsoft? E agora,
a gente tem 3 novos consoles que, tudo bem, muda um pouco a carcaça, dobra a capacidade de armazenamento, mas a que preço? São produtos que nem chegaram no Brasil. O mercado brasileiro não recebeu as 3 tais novas edições do Xbox que foram anunciadas no ano passado, para você ver como o nosso mercado está desprestigiado e como, de fato, o modelo que vende mais por aqui é o Xbox Series S. Porque a gente já sabia disso. A gente tinha os dados, a gente tinha os números, as matérias nos sites especializados, os produtores de conteúdo que foram atrás e falaram sobre a questão e apresentaram esses dados. A gente já sabia que a Microsoft estava tomando uma surra aqui no Brasil para o PlayStation 5. Então, todo esse movimento que a Microsoft está realizando, e neste momento a gente só pode afirmar que o Xbox Series X está esgotado no mercado brasileiro, porque, segundo os e-commerces e os varejistas, a Microsoft deixou de abastecer os lojistas com essa versão do console, e a gente só pode, neste momento, aceitar essa narrativa porque a Microsoft não se pronuncia sobre o assunto. Isso me leva a crer que é um movimento pensado de alguma forma. Pode ser sim um balão de ensaio para retirar o Xbox Series X do mercado, não só no Brasil, mas em escala global, porque não está fácil para a Microsoft. Passa bem longe de ser uma tarefa fácil ter que competir com Sony e Nintendo. A Nintendo que conquistou um público próprio, que espremeu a laranja do Nintendo Switch da primeira geração até o bagaço e só agora vai ter o Nintendo Switch 2 para poder dar continuidade para esse legado, para essa casinha, para esse jardim morado que a Nintendo construiu em torno do seu conceito de produto. E a Sony está lá, pelo visto hegemônica, nos principais mercados globais, com o PlayStation 5 que, se não entregou tudo o que promete, pelo menos trabalhou com o legado do PlayStation 4, que foi um vencedor na sua geração. E antes que os coleguinhas da Sony fiquem aí sorrindo, tirando sarro dos coleguinhas da Microsoft, fazendo bullying, dizendo que o Xbox desapareceu, eu, se fosse você, sonista, enfim, adepto do PlayStation 5, eu começaria a torcer pelo sucesso do Xbox. Porque quando a Microsoft decidir que não vai mais fazer parte do mercado de hardware, do mercado de consoles, até a Sony está ferrada. Porque a Sony precisa da Microsoft para ter a competição para vender os consoles como ela vende. A Sony depende muito mais da venda de consoles do que a Microsoft. E todo mundo sabe disso também. Então, se acontecer da Microsoft se retirar do mercado de consoles, a Sony vai ter que se coçar porque não tem um adversário direto. Todo e qualquer monopólio na indústria de tecnologia, principalmente o monopólio no mercado de videogames, e a história dos videogames mostra isso de forma muito clara, é maléfico para quem está na liderança do setor. A gente precisa da competição para uma empresa estimular outra, e no caso dos videogames, a Sony precisa da competição para vender consoles de videogames muito mais do que a Microsoft. Não podemos nos esquecer que a Microsoft pode se dar o luxo de abandonar o mercado de hardware para otimizar os lucros com os serviços. Tem o Xbox Game Pass, que é excelente, está acelerando o Xbox Cloud Gaming para que ele se faça presente de forma competente no máximo de plataformas possível, e agora está oferecendo seus jogos para as plataformas rivais. Jogos do Xbox no PlayStation é quase um cavalo de Troia. A Microsoft vai vencer de qualquer forma porque as suas licenças e distribuições estão alcançando um público cada vez maior, um público exigente, um público dedicado, um público que paga caro para ter o PlayStation 5. Então, comprar um jogo para esse público pode não ser um problema tão grande. Ou, na pior das hipóteses, já pensou se essa galera decide assinar o Game Pass dentro do PlayStation? Olha o cavalo de Troia aí. Olha aí o golpe que a Microsoft está tramando para cima da Sony. Fiquem atentos, porque se o cavalo de Troia der certo, a Microsoft não precisa ter um console de videogames para seguir vendendo os seus jogos, para seguir capitalizando e otimizando os lucros. Todo esse movimento aqui no Brasil pode ter impacto global e pode significar efetivamente o início do fim, não do Xbox Series X apenas, mas o início do fim do Xbox console como um todo.
um pouco exagerado, um pouco de dramaticidade, pode ser teoria da conspiração, eu deveria estar utilizando um chapéu de papel alumínio? Talvez, mas muitas coisas apontam para esse caminho. Vamos ver o que o tempo fala sobre o assunto e eu espero que você continue acompanhando as publicações desse canal, porque quando essa hora chegar, eu vou aqui erguer a minha placa metafórica do eu disse, eu avisei.